Muito bem, meus irmãos e minhas irmãs, chegamos a mais uma pré-aula, um subsídio teológico, e é um prazer ter vocês aqui conosco. Já quero te convidar a se inscrever no nosso canal, toda semana nós lançamos um vídeo, e quero te encorajar a deixar aqui embaixo nos comentários a sua opinião, o que você tem achado das nossas aulas, do nosso conteúdo. Queremos agradecer a Deus primeiramente pela sua vida, pela sua classe, porque sem ela nós não estaríamos aqui trazendo essas mensagens bíblicas. Lembrando que nós estamos fazendo os comentários das lições bíblicas de EBD. O tema desse trimestre é o quarto trimestre de 2025, Corpo, Alma e Espírito, a restauração integral do ser humano para chegar à estatura completa de Cristo. Nós estamos na aula de número 9, lição 9, que tem como título Vontade, o que move o ser humano. Nós já temos falado nessa lição sobre a parte tricotômica do homem, né? A constituição humana, corpo, alma e espírito, que foi a primeira lição, uma introdução a esse tema. Depois nós falamos 3 lições sobre o corpo. Agora nós estamos na quinta aula, falamos alma, consciência, pensamentos, emoções e sentimentos, e agora vontade, que vai finalizar aqui essa parte da alma. Então hoje nós temos aí vontade, o que move o ser humano. Texto áureo diz assim: digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Isso está escrito em Gálatas, capítulo 5, verso 16. A verdade prática, guiada por Deus, a vontade é uma bênção extraordinária, vital para a existência humana. A leitura bíblica em classe se encontra no livro de Gálatas e também no livro de Tiago. Nós vamos fazer as leituras intercaladas. Gálatas, capítulo 5, do verso 16, diz assim: digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito cobiça contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Agora lá no livro de Tiago, capítulo 1, versos 14 e 15, e depois Tiago, capítulo 4. Versículo 14 de Tiago 1. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá a luz ao pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte. Tiago 4, versos 13 adiante, diz assim: eia, agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano e contrataremos e ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque que é a vossa vida? Uma pergunta. É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Em lugar do que devíeis dizer, se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isso ou aquilo. Mas agora vos gloriais em vossas presunções. Toda glória tal como esta é maligna. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Aqui, meus irmãos, já nessa introdução, nós vimos nas lições passadas a relação entre o pensamento e o sentimento e como isso afeta, impacta, influencia diretamente as nossas decisões, a vontade do ser humano, a volição do ser humano. O pensamento e o sentimento, ele direciona o nosso corpo, o nosso coração, né, as nossas vontades a determinada ação. Então, pensar, sentir, desejar e agir costumam compor um mesmo fenômeno de experiência. Isso é o que nós iremos tratar nessa lição, nesse tema de hoje. Mas aqui já na leitura bíblica em classe, nós temos aqui alguns pontos que eu gostaria de destacar nos versículos. Por exemplo, Gálatas 5:18 diz: mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Esse se é uma condição. Se você parar para analisar, Paulo está dizendo assim, ó, se sois guiados, ou seja, você pode ser guiado ou não. Isso depende de quem? De nós. Uma decisão. Você sabia que toda a decisão ela tem um certo impacto na nossa vida, e até mesmo a indecisão, ela já é uma decisão. A indecisão é o ato de não decidir nada. Então você decidiu não fazer nada. Isso também trará um impacto para a nossa vida. Paulo aqui em Gálatas 5, no capítulo 5, ele vai trazer para a gente uma lista de 16 obras da carne. Obviamente, irmãos e irmãs, Paulo ele não vai esgotar toda a totalidade do que são obras da carne. Mas se nós abrirmos aqui um leque, um paralelo a essas obras da carne, você vai ver que ele coloca, digamos assim, a base principal do que todos nós passamos, e aí dentro de cada uma dessas bases, né, dentro de cada uma dessas obras, você pode expandir a totalidade dessa obra. Por exemplo, quando ele fala em relação à prostituição, primeiro, obviamente, aqui dentro dessa palavra prostituição, existe todo tipo de prostituição que nós podemos tirar. Ou seja, tudo aquilo que se relaciona com a prostituição em si é um pecado, é uma obra da carne. Um outro exemplo, as iras,
invejas, ou seja, tudo aquilo que nós desejamos, que nós cobiçamos, que não é nosso, isso automaticamente, a gente maximiza tudo que está dentro dessa palavra inveja e tudo aquilo que não é nosso, como está lá em Êxodo capítulo 20, né? Não cobiçarás a casa do teu próximo, o boi do teu próximo, a mulher do teu próximo, porque isso é desagradável ao Senhor. Paulo aqui, ele traz uma lista com 16 obras e dentro dessas 16 obras nós podemos destrinchar, nós podemos, digamos assim, maximizar cada uma delas e colocar aqui dentro tudo aquilo que se encaixa dentro dessas obras. Outra coisa, agora lá no livro de Tiago, no Tiago capítulo 1, olha o que Tiago fala, mas cada um, irmãos e irmãs, cada um de nós temos o nosso ponto fraco, temos a nossa fraqueza, temos o nosso calcanhar de Aquiles, que chama, né, o nosso elo fraco. Tiago diz assim, mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência, ou seja, pelo seu próprio desejo, pela sua própria natureza pecaminosa, aquilo que traz a você aquele desejo ardente e intenso de pecar. Cada um de nós. Eu gosto de exemplificar isso dizendo o seguinte, a pessoa que ela tem a fraqueza em bebidas, automaticamente o ponto fraco dele é aquele, é onde o inimigo vai tentar de alguma forma tentá-lo, é onde a nossa carne de alguma forma vai tentar buscar prazer, e aí aquele vai ser o elo fraco dele. Outra coisa, por exemplo, a pessoa tem uma fraqueza em jogos, você pode apresentar bebida para ele não vai tentar ele, não vai mexer com ele. Você pode apresentar, sei lá, mulheres para ele não vai se mexer com aquilo, mas quando coloca um jogo na mão dele, na frente dele, ele fica até tremendo. Por quê? Porque é o ponto fraco, é o elo fraco. Então o Tiago está dizendo o seguinte, cada um é tentado de acordo com a sua própria concupiscência. Ou seja, eu tenho os meus pontos fracos, o irmão tem o ponto fraco, a irmã tem o ponto fraco, cada um de nós temos o nosso ponto fraco e nós sabemos quais são e por isso precisamos estar vigilantes ainda mais, com a vigilância redobrada. Uma outra coisa aqui, existe até naqueles quiz bíblico, não é falar quiz bíblico, aqueles quiz bíblicos que normalmente é feito nos retiros, né, de igrejas, que de perguntas e respostas bíblicas, tem um quiz que a resposta é exatamente essa, né? Quem é a avó da morte? Quem é a avó da concupiscência? Alguma coisa assim. Se você parar para analisar, olha o que Tiago 1,15 diz. Depois, havendo a concupiscência, ou seja, o desejo ardente, intenso, o desejo concebido, uma vez que você dá ao desejo, essa concupiscência, o ato de ela ser realizado, né, ser gerado, concebido, ela dá a luz ao pecado. Então a concupiscência é mãe do pecado e o pecado, sendo consumado, ele gera morte. O pecado é mãe da morte, digamos assim, é um paralelo, isso é um quiz bíblico, obviamente apenas como curiosidade. Então a morte, ela é a avó da concupiscência. A gente tem que tomar cuidado com isso porque, como diz o Salmo, né, um pecado, um abismo vai chamando o outro, ou seja, a concupiscência concebida, ela dá lugar ao pecado e o pecado gerado, o pecado cometido, né, concebido, ele gera a morte. Ou seja, uma vez que a concupiscência ela dá luz ao pecado, o pecado traz essa condenação, esse castigo a nós, que é a morte. Então, o ponto de número 1, né, fizemos aqui uma introdução rápida, apenas com algumas curiosidades, alguns pontos interessantes para você trazer aí para os seus alunos. Já no ponto 1, nós vamos falar sobre vontade, motivação e ação. Qual que é o conceito de vontade? A vontade, ou a volição, isso vai depender muito da literatura que você está lendo, né? Tem literatura filosófica que vai trazer como volição, é apenas um jogo de palavras, mas é o mesmo significado. A volição ou a vontade é a capacidade humana de desejar, almejar e todos os seus adjetivos relacionados a isso. É o querer, é a ambição, tudo isso é a nossa vontade, é aquilo que nos move, né? Nós vamos aprender aqui que existe a vontade que nos move para coisas boas e as vontades que nos movem para coisas ruins. Ou essa vontade, essa volição, ela pode ser entendida também como a motivação. Por que nós estamos fazendo aquilo? O que nos motivou? O que está nos motivando a fazer aquilo? Isso é a vontade. Se não tem desejo, se não há motivação, automaticamente não existe uma consequência de ação. Por quê? Se eu não tenho vontade de fazer algo, logo eu não irei fazer aquilo. Automaticamente a ação em si, o ato de agir, de tomar uma decisão por causa da vontade, ela será interrompida, porque não há o desejo. Nós vemos no texto de... Vamos pegar alguns textos aqui, como por exemplo no texto do Salmo de número 143, como nós vimos, né, em Gálatas, falando que a carne ela cobiça contra o Espírito e o Espírito contra a carne, um se opõe ao outro. Eu acho interessante porque nós, enquanto estivermos presos a esse corpo, nós viveremos uma guerra, uma batalha intensa entre as nossas decisões, aquilo que nós pensamos, aquilo que nós sentimos e automaticamente com o que nós iremos direcionar a nossa vida. Salmo de número 143, versículo 10, vai dizer o seguinte... Salmo de número 146, versículo 10. Olha o que o salmista ele diz. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Teu bondoso espírito me guia por terra plana. Ou seja, a oração de Davi aqui nesse salmo é: ensina-me, Senhor, a fazer a tua vontade, não a minha, a tua vontade. E uma frase que eu gosto muito de usar, nós vamos passar por ela aqui quando nós chegarmos no terceiro tópico, nós
naturalmente, né, nós temos o sarx dentro de nós, a palavra grega sarx, que dá origem à natureza pecaminosa, à carne em si, né, a nossa natureza, que todo ser humano nasce condenado já ao pecado, ao destino eterno de afastamento de Deus. Todos nós nascemos assim. Então, uma vez que nós entendemos o Evangelho, digamos assim, só para os irmãos entenderem, quando nós nos arrependemos, nós ouvimos o Evangelho através da fé, nós vamos lá e reconhecemos Jesus como nosso único e suficiente Salvador, e como está escrito em 2 Coríntios 5,17, né? Aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo, e nós nos tornamos nova criatura. A partir desse momento, começa-se uma batalha intensa dentro de nós, entre a nossa nova natureza, o novo homem, contra o velho homem, a velha natureza. E aí entra essa parte do que Paulo está escrevendo, né? Ele está dissertando aqui em Gálatas 5, falando sobre a questão da luta entre o espírito e a carne. Por quê? A frase que eu gosto de usar muito é: nós amamos o que Deus odeia e odiamos o que Deus ama. Por quê? Porque naturalmente o que Deus ama é o que desagrada a nossa carne. É a abnegação, é o negar a si mesmo. E o que nós amamos é o que naturalmente desagrada a pessoa de Deus, que nos leva a pecar. Então, no Salmo ele está dizendo, o salmista, ensina-me a fazer a tua vontade. Nós vamos falar sobre isso, né? Existe a nossa vontade, existe também aquela parte em que nós fazemos a vontade de outra pessoa. Um outro texto, e esse muito conhecido, está lá em Lucas, capítulo 22, versículo 42. É um texto onde Jesus ele está fazendo a sua oração e ele pede a Deus, né, para que seja feita a vontade dele. Lucas, capítulo 22, versículo de número 42, quando ele sai para orar ali no monte do Getsemane, ele diz assim: Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Ponto e vírgula, porque não é aí o ponto final. Não é aqui que ele termina a sua oração. Ele continua dizendo: entretanto, não seja feita a minha vontade, mas o que tu desejas, ou que seja feita a tua vontade. Aqui Jesus está colocando agora, na oração dele, ele está dizendo: olha, que não seja o que eu quero, mas o que tu queres, Senhor. Por quê? Como nós vimos aqui na verdade prática, guiada por Deus, a vontade é uma bênção extraordinária, vital para a existência humana. Ou seja, quando nós colocamos nas mãos do Senhor as nossas vontades, os nossos sonhos, os nossos projetos, os nossos desejos, os nossos anseios, tudo, de fato, como Paulo escreve lá em Filipenses capítulo 4, né, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Pedro também fala isso em Pedro 5,7. O que nós aprendemos com isso? Que a nossa vontade, colocada nas mãos do Senhor, ela se torna bênção na nossa vida. Então, a conversão, por exemplo, é um exemplo dessa mudança. Quando nós estamos indo aqui no caminho da perdição, né, na nossa natureza pecaminosa, seguindo o nosso caminho, e aí, em algum ponto da nossa trajetória, nós ouvimos o Evangelho, entendemos a mensagem da cruz, reconhecemos a Cristo como nosso único e suficiente Salvador, e aí sim, nós inclinamos o nosso coração a Ele, nós fazemos uma mudança, uma conversão. E essa conversão, né, que nos leva ao arrependimento, como está lá em Atos 3,19, ele vai fazer o quê? Todo verdadeiro cristão é alguém que, impulsionado pela graça de Deus, renuncia à sua própria vontade para fazer a vontade dele. Ou seja, essa conversão, esse ato de convergir, eu estou indo ao caminho da perdição, mas em algum momento eu decido abrir mão do meu próprio caminho para seguir o caminho de outra pessoa. Esse é o verdadeiro processo de um verdadeiro cristão que entra no processo da santificação. Ou seja, todo verdadeiro cristão é alguém que, impulsionado pela graça de Deus, renunciou sua própria vontade para fazer a vontade de Cristo. Vamos fazer a leitura aqui de dois textos, e aí entra, né, a parte da livre agência que nós temos, tá? Não o livre-arbítrio. Livre-arbítrio é somente Adão e Eva que tiveram. Depois que Adão e Eva pecaram, nós não temos mais o livre-arbítrio. Resumidamente, o livre-arbítrio é a nossa decisão de escolher a salvação, de escolher a Deus. Quando nós pecamos, né, Adão pecou e toda a linhagem dele pecou também, assim, por causa do pecado de Adão, nós já nascemos inclinados ao pecado, nós já nascemos inclinados ao mal, e não tem nada em nós que queira, almeje, deseje as coisas de Deus. Então, por isso, nós não temos mais o livre-arbítrio. Agora nós temos livre agência, as decisões humanas de escolher. Eu posso escolher qual faculdade eu quero fazer, qual igreja eu quero congregar, qual esposa eu quero me relacionar, qual casa eu quero morar. Isso é livre agência. E aí, Mateus capítulo 16, versículo 24, olha o que Jesus disse. Ele diz uma mensagem, ele já fazendo um prenúncio sobre o seu sacrifício, ele fala algo muito interessante. E é um texto que eu gosto muito, porque ele diz assim, olha: então Jesus declarou aos seus discípulos, olha a condição aqui mais uma vez, nós vimos isso agora em Gálatas, e agora nós estamos vendo isso aqui em Mateus. Se alguém deseja seguir-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me acompanhe. Não é obrigado, não é forçado, é uma vontade, é uma condição. Se você quiser, se alguém desejar, primeiro passo, negue-se a si mesmo. Ou seja, as suas vontades não serão mais suas vontades.
Os seus caminhos não serão mais os seus caminhos. Os seus sonhos não serão mais os seus sonhos. Negue-se a si mesmo. E aqui o negar, ele vem antes do chamado. E por que eu estou usando esse paralelo? Só para os irmãos entenderem. Porque Jesus ele fala assim, negue-se a si mesmo. Depois é o tome a sua cruz. Por que ele está fazendo esse tome a sua cruz? É o chamado, né? Todo cristão é chamado a tomar a sua cruz e seguir a Jesus. Só que quem não nega a si mesmo, como que ele vai tomar? Ele vai entender o chamado, ele vai aceitar o chamado se ele ainda vive para suas próprias vontades. Então, por causa disso, irmãos e irmãs, negar a si mesmo vem antes de nós entendermos e aceitarmos o nosso chamado, porque só depois que nós negarmos a nós mesmos, as nossas vontades, os nossos desejos, as nossas ambições, tomarmos a cruz, entendemos os chamados e aceitamos esse chamado, aí sim nós podemos acompanhar a Cristo. Por isso, aqui entra a livre agência de cada um de nós, a nossa capacidade de escolher livremente se eu quero ou não seguir, é uma condição. Do pensamento à ação. Ponto 2. Um pensamento ele pode ser apenas um pensamento sem relação alguma com um sentimento ou um desejo, ou um pensamento ele pode sim ter uma relação com uma determinada ação, com um determinado sentimento. Por exemplo, como aqui na lição é exemplificada para nós, uma pessoa ela pode pensar em uma viagem que ela fez e não sentir nada, e não se mover a fazer nada. Ela só teve aquela lembrança boa. Nossa, a viagem que eu fiz foi muito legal. Morreu ali, ela só teve aquela boa recordação, ou seja, um pensamento que simplesmente não gerou nada, apenas a boa memória. Agora, existe aquele pensamento que, por exemplo, voltando ao mesmo exemplo da viagem, a pessoa pensa em uma viagem que ela fez, e ela fica matutando aquilo, e ela sente o desejo de viajar de novo, e ela fica sentindo, ruminando, né, aquele desejo no seu coração, até o ponto de que ela está pensando tanto que isso vai impulsionar ela a tomar uma ação. Aí ela vai lá e compra uma passagem e faz a sua viagem. Ou seja, o pensamento é o gatilho que nos move diante das nossas vontades. Então, do pensamento à ação. Por isso, Eva caiu no erro. Porque ela não foi a primeira vez e ela foi ali e ouviu as palavras bonitas, né, interessantes da serpente e pronto, já pecou. Não. O texto dá a entender que ela foi sendo constantemente informada e cada vez que ela foi bombardeada com uma informação, aquilo foi sendo alimentado em seu pensamento. E aí, a Bíblia vai dizer que o pensamento dela gerou um sentimento, que gerou um desejo e automaticamente gerou-se a ação. Isso aconteceu com Eva. Ela ouviu, gerou pensamentos, dos pensamentos gerou sentimentos, dos sentimentos gerou aquele desejo, né, de tocar, de sentir, de olhar, de estar perto, de continuar, e isso levou à ação. Ou seja, nós devemos tomar cuidado exatamente com os pensamentos que nós permitimos permear em nossa mente. Martinho Lutero tem uma frase muito interessante que é a seguinte: eu não posso impedir que os pássaros sobrevoem a minha cabeça, mas eu posso impedi-los de fazer ninho. Ou seja, os pensamentos eles são esses passarinhos. Eles vêm a todo momento. Eu não posso impedir eles de vir, não tem como, é involuntário, é algo natural. O que eu posso impedir é, se for pensamentos que desagradam ao Senhor, ou que não condizem com aquilo que nós queremos, eu posso abortá-los, renunciá-los, tirá-los, jogá-los fora, para não pensar aquilo, não sentir, não desejar e não agir. Então, quando ela acreditou na sua falsa acusação, né, de que sereis como Deus, isso ficou permeando a mente dela. Sereis como Deus, gerou um sentimento. Opa, será que eu vou ser como Deus mesmo? E aí gerou aquele desejo, nossa, agora eu quero ser como Deus. E acabou gerando o quê? A ação. Gerou, concebeu o pecado. Certamente ela sentiu essa emoção. E aí, automaticamente, né, o próximo passo foi a manifestação do desejo, que gerou a ação, tomou do fruto e comeu. Já no ponto 3, a fraqueza da vontade, nós vemos o contrário. Não foi Adão que foi enganado, né? Adão, ele simplesmente pecou sem ser enganado. 1 Timóteo capítulo 2, 14, fala que Eva foi enganada, ou seja, a vontade dela, os desejos dela foi diante de uma ação de outra pessoa. Ela deu ideia àquilo que outra pessoa, né, que no caso a serpente, estava jogando para ela as ideias. Porém, Adão não. Adão, ele caiu simplesmente por desobediência. Em vez de permanecer firme em seu propósito de obedecer a Deus, ele decidiu pecar, aderindo à vontade de Eva. E aqui nós vemos o primeiro exemplo de alguém cedendo, abrindo mão da sua vontade para fazer ceder a vontade de outro. E aí, por causa disso, ela lhe deu os frutos. E vem a pergunta: quantas vezes nós tomamos decisões erradas plenamente conscientes das nossas consequências? Plenamente conscientes que essas decisões elas vão gerar algo ruim para a nossa vida. Adão, ele não foi enganado, ele não foi instigado a pecar. Eva apenas trouxe o fruto para ele. E aí ele foi lá e pegou e comeu. Exatamente é isso que o texto está dizendo para nós. Quantas vezes nós sabemos que aquilo que nós estamos querendo faz mal e nós ainda prosseguimos nesse caminho? Nós ainda insistimos nesse caminho? É uma reflexão para nós. Porque o desejo, muitas vezes, ele fala mais alto do que a razão. Hoje nós vivemos uma sociedade hedonista. O que seria isso, né? Hedonista é a sociedade de prazer, né? A filosofia do prazer. É a busca do prazer pelo prazer. Ou seja, eu faço isso só porque eu quero sentir essa emoção, sentir esse desejo, sentir esse prazer, essa alegria. Isso é a sociedade que nós vivemos hoje.
Em todas as eras sempre tiveram isso, mas hoje nós vemos isso com muito mais intensidade, nós vemos isso muito mais agravado, né? As pessoas fazem rebeldias conscientemente, simplesmente pelo ato de sentir aquele prazer, de sentir aquele desejo. E aí nós aprendemos que só Jesus pode libertar o ser humano dessas prisões espirituais, desses desejos carnais, dessas vontades loucas que nós temos visto diante desse mundo tenebroso. Vamos, por exemplo, fazer a leitura do livro de João, Evangelho de João, capítulo 8, versículo 36, né? Já que falamos que só Jesus pode nos libertar dessa prisão espiritual. João 8, 32 vai dizer que: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas no versículo 36 diz assim, olha: assim sendo, se o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Um outro texto também que nós podemos fazer menção é Romanos, capítulo 1, versículo 16, né? O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Romanos, capítulo 1, versículo 16. Porquanto não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro do judeu, assim como do grego. Ponto 2, irmãos e irmãs. Já quero aproveitar e te convidar mais uma vez, né? Você que está gostando aqui do nosso conteúdo, se inscreva em nosso canal, ative o sininho para você conseguir receber as notificações dos vídeos que nós lançamos todas as semanas. E também queremos ouvir a sua opinião. É de extrema importância. Eu fico imensamente feliz em ouvir o que o irmão, o que a irmã está sentindo, né? Está aprendendo, se os conteúdos estão sendo claros, estão sendo fáceis de serem discernidos, se a sua classe, comenta aqui para mim se a sua classe tem sido alimentada com um verdadeiro evangelho, com uma boa palavra, se nós temos de alguma forma contribuído para que a sua classe seja enriquecida com a verdade do evangelho. Então, ponto 2, desejos da escravidão à redenção. E aqui nós vamos fazer a leitura de alguns textos lá do Antigo Testamento, nós vamos fazer uma reflexão voltando no povo do Egito, né? O povo que saiu do Egito, foi para o deserto, né? O povo que foi redimido da escravidão, mas estava desejando voltar para a escravidão. Olha o que diz o texto de Salmo 106, 14 e 15. Deixaram-se levar da cobiça no deserto e tentaram a Deus na solidão. E ele satisfez-lhes o desejo, mas fez definhar a alma. Olha para você ver como é perigoso quando nós desejamos aquilo que não nos enriquece, aquilo que não agrega a nossa vida, aquilo que não fortalece o nosso espírito, aquilo que só alimenta a nossa alma. Tem aquele texto bonitinho, né, dos 2 lobos, ou em algumas versões, dos 2 cachorros. O rapaz, um adolescente, ou o senhor, ele tinha 2 animais, seja lobos ou seja cachorro, ele tinha 2. Eles eram da mesma espécie, né, tinham a mesma idade, comiam, basicamente, moravam na mesma casa, só que um era mais forte e o outro era mais fraquinho. Um era mais gordinho, o outro mais magrinho. Qual que é a diferença? Um estava sendo mais alimentado e o outro menos alimentado. Automaticamente um se fortaleceu e o outro enfraqueceu. O que essa historinha traz para nós? Que reflexão nós podemos tirar dela? Quem está sendo mais alimentado na sua vida? O seu espírito ou a sua carne? Quem está mais forte? O seu espírito ou a sua carne? Aqui, com o povo de Israel, os desejos do seu coração estavam fazendo com que a sua carne fosse mais alimentada e por causa disso, 2 coisas aconteceram. Eles pereceram, eles morreram ali no deserto. Ou seja, ninguém conseguiu entrar, salvo apenas 2 pessoas, Josué e Caleb. Lá no texto de Números 11, no versículo 5 e 6, o texto bíblico vai descrever que eles lembravam das cebolas, dos alhos, porós do Egito, ou seja, eles estavam recordando, sendo resgatados com mão forte do próprio Deus, né? Isso está lá em Êxodo capítulo 20. Eles foram resgatados com mão forte. Deuteronômio 26, versículo 8, o Êxodo 20, versículo 2, vai mostrar que Deus, com forte mão, de forma miraculosa, né, com milagres e maravilhas acontecendo de forma tremenda e visível, ainda assim, eles estavam ansiando, desejando, cobiçando as coisas do Egito, de onde eles foram tirados. E Paulo, lá em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 1 a 13, obviamente eu não vou ler todo o texto, ele vai trazer exatamente essa reflexão. Tudo isso que foi escrito com um propósito de nos ensinar, nos alertar, como um aviso: olha, não cometam esses mesmos erros. Olha para vocês verem, meus irmãos e minhas irmãs, o que está escrito no versículo 12 de 1 Coríntios, capítulo 10. Assim, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Olha o versículo 11. Tudo isso lhes aconteceu como exemplo e foi escrito como advertência para nós, sobre quem o final dos tempos já chegou. Agora, só complementando, que eu lembrei de um outro versículo aqui, Romanos capítulo 15, versículo 4. Olha o que diz. Aqui está escrito que tudo foi escrito para aviso nosso, para memória nossa. Olha o que está escrito agora, Romanos capítulo 15, versículo 4. Porquanto tudo que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que por meio da perseverança e do bom ânimo provenientes das Escrituras, mantenhamos firmes a nossa esperança. Olha que texto incrível, ou seja, tudo que nós temos hoje registrado, ele tem um propósito, nos fazer ficarem alertas para não cometermos os mesmos pecados e também para nos manter firmes nas promessas do Senhor. Ponto 2, os desejos na era cristã. Como nós vimos,
os desejos lá no Antigo Testamento, né, com o povo de Israel no deserto, assim como eles passaram por desejos, por cobiças, pelas suas vontades e acabaram cedendo muitas das vezes a essas vontades, não é diferente da nossa era. Não é porque lá era o tempo da lei e hoje nós estamos no tempo da graça que as coisas mudaram, Deus mudou, Ele foi mais misericordioso, Ele está mais mão aberta, mais agraciado conosco, Ele nos ama mais do que o povo do Antigo Testamento. Não caiam nessa ladainha. Deus não mudou de uma aliança para outra, é o mesmo Deus, é as mesmas exigências, a lei é a mesma, ela continua válida para nós. Só que hoje nós devemos lembrar que Cristo venceu o pecado e venceu a morte para nos dar exemplo, para nos mostrar que nós também podemos vencê-lo. Ou seja, texto bíblico de Romanos, capítulo 6, versículo de número 3. Vamos aproveitar que nós estamos no livro de Romanos, volta aí alguns capítulos, vai lá no capítulo de número 6, versículo de número 3, texto muito conhecido, né? Inclusive ele faz um paralelo lá com Romanos 3, né, que todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Olha o que diz Romanos capítulo 6, versículo de número 3. Ou ignoreis que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos igualmente batizados na sua morte, ou seja, nós temos a mesma natureza agora, natureza redimida, arrependida, uma vida de vitória, uma vida de santidade. Nós temos o mesmo exemplo, que é o próprio Senhor Jesus. Um outro texto, Romanos 6 ainda, no versículo 11 ao 14, vai dizer assim: assim, desta mesma maneira, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permitais que o pecado domine vosso corpo mortal, forçando-vos a obedecerdes às suas vontades. Tampouco entregai os membros do vosso corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade. Antes consagrai-vos a Deus como quem fostes levantados da morte para a vida, e ofereçais os vossos membros do corpo a ele como instrumentos de justiça, porquanto o pecado não poderá exercer domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Ou seja, mesmo que hoje nós temos a cobiça entre o espírito e a carne e o espírito, nós podemos vencer, porque nós temos o Espírito de Deus sobre a nossa vida. Nós podemos viver segundo a direção do Espírito de Deus. Ponto 3, a decisão do homem redimido. O homem redimido, ele inclina-se, né, da mesma forma que o homem natural, ele inclina-se para as coisas da carne, né, por conta da sua natureza pecaminosa, o sarx do grego. Da mesma forma, o homem redimido, arrependido, a nova criatura, ela tem a sua inclinação para as coisas do Espírito, que é o que Romanos 8:5 vai dizer, o que Gálatas 5 está nos dizendo. E isso é o quê? O resultado da nova natureza. Para título de confirmação do que estamos dizendo, vamos ler aí, eu já mencionei, mas nós vamos fazer a leitura também, de 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo número 17, diz assim: portanto, olha outra condição, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Agora vai lá no livro de Efésios, capítulo de número 4, capítulo de número 4, versículo de número 24, olha o que o texto também diz. Olha o que o texto nos diz. Vamos fazer a leitura do versículo 22 para a gente entender melhor o contexto. Quanto à antiga maneira de viver, fostes instruídos a vos despirdes do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, olha isso, a serdes renovados no vosso modo de raciocinar e a vos revestirdes do novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça e em santidade provenientes da verdade. Efésios capítulo 4, versículo 24. O último ponto agora é o ensino sobre os desejos no livro de Tiago. Um resumo, né, para a gente ganhar tempo. Atração e engano. Tiago 1, 14 e 15 é o texto bíblico que nós lemos. Eu vou fazer a leitura aqui. Diz assim: mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte. A faculdade, né, o local onde nós fazemos as decisões da nossa vida, a faculdade da vontade, ele é retratado nesse texto como um elemento de comunicação interna, ou seja, é a capacidade de atrair e de enganar. Cada um é enganado, engodado, ele é atraído pela sua própria concupiscência. Nós aprendemos aqui que o mau desejo é capaz de afetar a nossa razão, ou seja, leva-nos a acreditar que tem pecados que são coisas boas. Já viu aquela pessoa que você está vendo que a pessoa está seguindo um caminho errado, mas ela está tão enganada dentro de si, ela está tão atraída para aquela vontade que ela acha que seguindo aquele caminho ela vai chegar num lugar bom, que ela vai receber um retorno bom, um retorno positivo, mas nós sabemos o fim. Provérbios capítulo 14 diz que há caminhos que para o homem parecem direitos, corretos, bons, lindos, mas o fim deles é a morte. Então, o mau desejo ele é capaz de afetar a própria razão, levando-a a acreditar que o pecado não produz consequências ruins, mas boas. Eu conheço muitas pessoas que pensam dessa forma, que acham que seguindo o caminho da sua vontade, né, o seu bel prazer, ele vai receber frutos bons. E não é assim.
E por último, o último ponto, abortando o processo. Irmãos, falando aqui de desejos, de maus desejos, né, de carne, luta constante, uma coisa nós devemos fazer: abortar os maus desejos. Dizer não a nós mesmos quando isso desagrada ao Senhor, quando isso faz com que nós nos afastemos dos caminhos do Senhor. E esses desejos, eles são ainda mais perigosos, pois eles podem, de alguma forma, diretamente influenciar as nossas decisões. Por quê? Se eu estou com o meu pensamento em determinada coisa, e essa coisa é ruim, automaticamente, se eu continuar alimentando esses pensamentos, ele vai me motivar a seguir aquele caminho, dando lugar a desejos pecaminosos. Se não for rejeitado, não descansa até convencer, derrubando as barreiras da consciência. É o que a Bíblia chama de uma mente cauterizada, ou seja, uma mente insensível. Por mais que os alertas do Espírito, da palavra, do Evangelho estejam ali dizendo não, 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 né, o sinalzinho vermelho ligado, a pessoa ela continua seguindo, trilhando o seu caminho, avançando no sinal vermelho, porque ela já está convencida de que não tem nada que possa parar. Uma mente cauterizada. Nós precisamos, como diz Mateus 26, 42, versículo 41, 42, vivermos uma vida de vigilância redobrada. Na verdade, o espírito está pronto, mas, como diz o texto, a carne é fraca. Então, vivermos em vigilância constante e também a oração. Por fim, irmãos e irmãs, chegamos na conclusão de mais uma lição. A vontade humana é uma faculdade essencial para a nossa existência. Obviamente, ninguém vive aquém da vontade. Muitas das nossas decisões, elas surgem inicialmente por conta da nossa vontade. A vontade de querer um novo emprego, né, de morar em uma casa nova, de conhecer uma pessoa para nos relacionarmos, a vontade de ter filhos, a vontade de ter uma faculdade, são coisas que nos movem. Isso é algo natural. Porém, quando ela é guiada por Deus, para Deus, em Deus, ela é uma grande bênção, ela se torna uma grande bênção. Essa vontade da nossa vida, ela se torna em bênção para nós. E aí, isso se torna responsável por nos mover para pequenas e também grandes realizações. Amém? Agradeço a cada um dos irmãos que conseguiu chegar até aqui, ao fim de mais uma lição. Agora nós vamos fazer a revisão do conteúdo, né? Fazendo aqui as perguntas e as respostas. Alguns irmãos nos pediram aí nos comentários, então vou fazer isso, mas agradeço a cada um de vocês a atenção de vocês. Primeira pergunta: qual é o conceito de vontade? Nós falamos isso lá no primeiro tópico, que volição ou vontade é a capacidade humana de desejar, de querer, de se motivar, de escolher, de agir. Como nós vimos, pode ser também a própria palavra motivação. Isso é o conceito de vontade. Pergunta 2. Como se dá o fenômeno completo envolvendo vontade e ação? Nós vimos que pensamento, sentimento, desejo e ação. Primeiro nasce no pensamento, isso vai se tornando um sentimento, esse sentimento se torna um desejo e o desejo nos leva a agirmos, a uma determinada ação. Como se dá o conflito? Pergunta 3. Como se dá o conflito entre a vontade e a razão? A violação de uma restrição alimentar a condutas mais graves, muitas vezes o desejo fala mais alto do que a razão. A busca do prazer pelo prazer, que é o que nós aprendemos, é uma característica da cultura helenista. Ou seja, qual que é o conflito entre a vontade e a razão? É quando você está fazendo aquilo simplesmente por fazer, simplesmente com rebeldia. Não, eu quero sentir esse prazer mesmo, eu quero sentir esse desejo, eu quero fazer isso porque eu simplesmente quero. Então, esse é o conflito que se dá entre a vontade, o desejo e a mente racional. Pergunta 4. Como deve agir o homem redimido diante dos desejos da carne? Nós vimos que o homem carnal, o homem natural, inclinado automaticamente ao pecado, ele faz e satisfaz a sua própria carne, as suas próprias vontades. Mas o homem redimido, arrependido, santificado, ele inclina-se para as coisas do Espírito e ele anda de acordo com a vontade de Deus. Isso está lá em Romanos, capítulo 8, verso de número 5. Inclusive, Romanos 8,8 diz que os que vivem na carne ou os que estão na carne não podem agradar a Deus. Última pergunta, pergunta de número 5, como os desejos atuam para nos enganar? Nós vimos aqui no livro de Tiago que os maus desejos são capazes de afetar a nossa razão, né? A nossa parte racional. Por quê? Se eu insisto naquele mau desejo, automaticamente a minha mente fica cauterizada, ela fica insensível e por mais que eu tente, enquanto eu não conceber, enquanto eu não realizar aquela vontade, eu não fico satisfeito. E isso pode nos levar ao engano de que maus desejos podem levar a boas ações. Lei do engano. Inclusive, aí já finalizando aqui um último versículo, né, Tiago, no capítulo 1, se não me falha a memória, ele vai dizer que nós não recebemos as nossas petições em oração porque nós não sabemos pedir, porque pedimos para os nossos próprios deleites, né, para as nossas próprias vontades, realização pessoal. Então, até as nossas orações, os nossos pedidos, muitas das vezes eles não são realizados, concedidos a nós porque nós não sabemos pedir, porque pedimos para satisfação pessoal. Irmãos, irmãs, mais uma vez agradeço a cada um de vocês, fico imensamente feliz em tê-los aqui conosco, né, acompanhando aí essa série de temas nessa lição. Já quero te convidar mais uma vez, deixa aqui embaixo a sua opinião, é muito importante para nós. Que Deus abençoe a sua semana, abençoe a sua classe, tenha uma excelente aula.